Salut les gars, comment ça va? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Universo Francês, hoje para falar do passé composé. Geralmente as pessoas que estão aprendendo francês, estão logo no começo, falam nesse termo, já ficam desesperadas. Calma, é algo diferente que nós não temos nessa estrutura exatamente em português. Nós temos um correspondente, né? Mas assim, quando a gente pega o jeito, confia em mim, a coisa vai. Então, esse passé composé não é tão difícil quanto parece. Ele tem muitos detalhes, mas assim que a gente pega o jeito, vocês vão ver como é tranquilo fazer. D'accord? O passé composé, gente, é o nosso pretérito perfeito. Não confundir com o pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito em francês é o imparfait, e eu já fiz vídeo aqui no canal. Pode procurar aqui nos vídeos do canal que você vai achar uma aula sobre imparfait, uma explicação bem rápida sobre o tempo imparfait. Mas espera, qual que é a diferença do imparfait, do pretérito perfeito para o imperfeito em português? Ou em francês? Vamos lá. Em português, né, a diferença é o perfeito, que é o que nós vamos usar agora no passé composé, seria o eu fiz, eu comprei, eu fui, eu andei, eu viajei, eu aprendi. Não é eu aprendia, eu fazia, eu comprava, que dá uma noção maior de tempo. Não, é eu fiz e eu comprei. A dificuldade aparente aí pra gente é que nós temos um verbo em português para dizer isso. Em francês nós temos dois, por isso que ele se chama composé, ele é composto de dois verbos. Quais são esses verbos que vão formar a estrutura dele? Um verbo auxiliar, o verbo auxiliaire, que vai ser ou être ou avoir. Vocês já conhecem esses verbos, né? O être seria estar, o avoir, que é o verbo ter, mais o verbo principal de la phrase, o verbo principal, que vai estar numa estrutura diferente que nós chamamos de participe passé, ou seja, particípio passado. É essa estrutura aqui. Ok, então como é que eu vou fazer isso? Vamos pegar um verbo como exemplo e a gente faz a conjugação. Por enquanto, saibamos que o verbo, vamos pegar aí o verbo prendre. O verbo prendre. Saibamos que o verbo prendre é conjugado sempre com o verbo avoir, tá? Mas como é que eu sei se ele é conjugado com être ou avoir? Depois eu vou te passar a lista dos verbos que são conjugados com cada um. É mais fácil, não se desespere, é tranquilo a gente memorizar a lista do être, é uma lista muito pequena. Se o verbo não está ali na lista de conjugação do être, ele vai ser conjugado com o avoir. Então vamos lá. O prendre tem como particípio passado o pris. Ele vai ser pris. Prendre, pris. D'accord? Então, como é que nós vamos conjugar o verbo no passé composé? É só conjugar o auxiliar e colocar o particípio. Vai ficar como? Acompanhem comigo. J'ai pris, tu as pris, il a pris, ou elle a pris, ou on a pris, nous avons pris, vous avez pris, et ils, elles ont pris. D'accord? Do mesmo jeito, se a gente conjugar, por exemplo, o verbo étudier. O verbo étudier no seu particípio vai perder o R e ganhar um acento. Inclusive, isso acontece com todos os verbos em ER, tá? Sem exceção, ok? Já fica aí uma dica. Então, como é que ficaria o verbo étudier? J'ai étudié, tu as étudié, ils, elles, on a étudié, nous avons étudié, vous avez étudié, ils ont ou elles ont étudié. D'accord? Pronto. Esses dois verbos juntos aí no prendre significa eu peguei, j'ai pris. Eu estudei, j'ai étudié. Vamos pegar um exemplo de um verbo conjugado com être.
Vai ter uma pequena diferença aí, tá? No verbo être. Por quê? Porque quando a gente conjuga com o verbo être, como auxiliar, nós precisamos fazer o acordo de gênero e número. Então, como assim? Se tratar de um feminino, nós colocamos a marca de feminino, que é o quê? Um E. E se for plural, nós colocamos um S. Então, por exemplo, o aller, que o particípio é só tirar o R e botar o acento, como eu disse, né? Então fica como je suis allé ou je suis allé. Você vai falar igualzinho se for feminino, je suis allé, mas vai colocar um ezinho a mais se for feminino. Tu es allé, a mesma coisa. Il est allé, elle est allée, ou elle est allée. Nous sommes allés vai ter que ter um S diretamente, porque é plural, né? Nous sommes allés. E se for só mulher, vai ter um E no meio aí. Nous sommes allés com o feminino. Nous sommes allés. Vous êtes allés, com 4 possibilidades, singulier, pluriel, masculin e féminin. E ils sont allés, com S, e elles sont allées, com ES. D'accord? Viu como é que faz, então? Então, quando for o verbo être, a gente faz isso. Quando for avoir, não. Que bom que temos mais verbos conjugados com avoir e não com être. D'accord? Nós temos uma listinha aí do verbo être que nós vamos usar para conjugar, para saber. Então, como é que eu sei? É avoir ou être? Olha só, então, a lista do verbo être. Nós temos naître, mourir, entrer, sortir, arriver, rester, partir, aller, venir, monter, tomber, descendre, passer e retourner. Então, esses verbos aqui são os verbos que são conjugados com être. Tá? Coloquei aqui próximos um do outro, porque eles têm sentidos contrários, os sentidos de transição que são parecidos ali. E aí a gente tem também todos os verbos pronominais. Todos os pronominais são conjugados com être. Então, se lever, s'inscrire, se coucher, par exemple, todos são conjugados com être também. E como é que eu faço para saber aquele particípio? Bom, isso vai variar bastante. Como eu disse para vocês, os verbos em ER e ER vão perder o R e vão ganhar um acento. Então, aller, aller, étudier, étudier. Os verbos em IR, na sua maioria, vão simplesmente perder o R, como partir, vira partir, dormir, vira dormir. Tem alguns verbos em RE que vão, por exemplo, perder ali boa parte do seu radical, né? Por exemplo, prendre vira pris, fica bem diferente, mas descendre fica descendu, então é diferente, né? Être vai ser bem diferente, être vai ser été. Avoir vai ser também diferente, vai ser eu. Mourir, por exemplo, é mort. Venir, venu. Savoir, su. Pouvoir, pu. Voir, vu. Então vocês perceberam aí que vai variar bastante. Alguns acabam parecendo uns com os outros, mas outros são irregulares. Então, basicamente, você precisa memorizar esses particípios, d'accord? Mas não se preocupe, porque você memorizando eles vai ajudar muito, mas muito, bem mais para frente no seu processo. Porque há outros tempos verbais que vão usar esses
particípios. Então, se você memoriza agora, você já avança bem na estrutura e quando você for ver outras coisas, você vai estar craque já, d'accord? E aí, desmistificou um pouquinho esse passé composé? Espero que sim. Qualquer coisa, pode perguntar aí nos comentários. Lembrando que esses vídeos que eu faço são apoios para aqueles que estão estudando francês sozinho. Eu acredito que esses vídeos não substituem totalmente a presença de um professor. Se você sentir interesse, se você tiver essa possibilidade de contratar um professor, eu me coloco à disposição. Pode me procurar aí nas redes sociais e para consultar tipos de curso, valores, disponibilidade, etc. D'accord? Merci, au revoir.